Olá, turma! Estamos aqui para nossa primeira aula da disciplina de Química Geral para o curso superior em Tecnologia em Alimentos. Hoje vamos estudar funções inorgânicas e a primeira função inorgânica que nós vamos estudar é a função ácido. Aqui no slide inicial da capa, vocês já podem ver que tem o limão. O limão contém o ácido cítrico, ou seja, uma substância presente no nosso dia a dia e que é muito utilizada aí, o limão, presente em todas as cozinhas do Brasil. Bem, então primeiro vamos definir o que é substância orgânica e substância inorgânica. Antes, pensava-se que substância orgânica era a que se originava dos organismos vivos, vegetais e animais, e as substâncias inorgânicas, ou mineral, a que se originava dos minerais. Porém, posteriormente, percebeu-se que todas as substâncias orgânicas apresentavam carbono na sua composição, e todas as substâncias inorgânicas passaram a ser as formadas pelos demais elementos químicos. Há algumas exceções de algumas substâncias que apresentam o elemento carbono, mas têm todas as características de substância inorgânica. Algumas delas são dióxido de carbono, que está aqui, o CO2, monóxido de carbono, CO, carbono e oxigênio, carbonato de sódio, cianeto de potássio. São alguns desses exemplos de substâncias que, por ter carbono, deveriam ser classificadas como substâncias orgânicas, porém as suas características são todas de substâncias inorgânicas e por isso elas são classificadas como substâncias inorgânicas. Então, o número de compostos inorgânicos é muito grande, por isso convém subdividi-los em agrupamentos menores, denominados funções químicas inorgânicas. Ou seja, há várias substâncias químicas inorgânicas e, por isso, subdivide essas substâncias que apresentam funções químicas inorgânicas em subclasses que são essas substâncias dentro do grupo de substâncias inorgânicas que tem algumas funções químicas inorgânicas. Qual é a definição de função química? Função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes denominadas propriedades funcionais. E as funções químicas inorgânicas são ácidos, bases, sais, óxidos e eu coloquei mais uma aí, os hidretos. Porém, as que nós vamos estudar são essas quatro: ácido, base, sais e óxidos. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar os ácidos, funções inorgânicas. Ácido, onde? Primeiro tópico, teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Depois, dissociação versus ionização. Grau de ionização. Definição de ácido de Arrhenius. Classificação dos ácidos. Quando chegar nesse tópico, eu vou gravar essa aula em duas partes. Então, até o 1.5 será gravado em uma aula e o 1.6 até o 1.8 em outra aula. Então, formulação dos ácidos, nomenclatura dos ácidos e pH, que é o potencial hidrogeniônico. Então, vamos ver algumas características dos ácidos. Ácidos são substâncias que formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Os ácidos eles podem mudar a cor de certas substâncias, chamadas de indicadores de ácido base. Por exemplo, existe uma substância chamada fenolftaleína, que quando ela está em meio básico, ela fica com a cor rosa. Quando ela está em um meio ácido, ela fica incolor. A maioria dos ácidos eles têm sabor azedo, como é possível perceber ao se provar vinagre ou suco de limão. Mas cuidado, praticamente todos os ácidos são tóxicos e corrosivos. Portanto, nunca ingira, respire ou deixe cair na pele qualquer ácido. Melhor ainda, evite contato com qualquer substância desconhecida. Aqui é simplesmente uma propriedade dos ácidos, uma propriedade que nós podemos perceber no paladar, que é o sabor azedo. Por exemplo, se você pegar o vinagre
o limão, a laranja, a acerola também tem a sua acidez. Enfim, essa característica de sabor azedo é uma característica típica dos ácidos. Não que todos os ácidos sejam azedos, mas na sua grande maioria há ácidos azedos e essa é uma característica típica dos ácidos. Alguns exemplos de ácidos, temos aqui um ácido orgânico, que é o ácido acético, presente no vinagre. O ácido cítrico, outro ácido orgânico, presente na laranja, no limão. O ácido sulfúrico, que está presente nas baterias automotivas. Ácido muriático, que é também conhecido como ácido clorídrico, HCl, um átomo de cloro ligado a um átomo de hidrogênio. Então agora vamos estudar a teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Svante Arrhenius desenvolveu essa teoria no final do século XIX. E o que foi que ele fez? Ele, como vocês podem ver no experimento, ele colocou aqui dois condutores, né, duas pilhas aqui conectadas e uma lâmpada. E imergiu aqui esses eletrodos em uma solução. A primeira solução de açúcar, uma solução aquosa de açúcar, e a outra uma solução aquosa de sal de cozinha, NaCl. O que foi que ele percebeu? Que a solução da direita acendeu, onde tinha o sal de cozinha aquoso, e a da esquerda, onde tinha o açúcar, ela não dissolveu. Como a gente pode ler aqui, ó, a lâmpada se mantém apagada, provando que a solução de água e açúcar não permite a passagem de corrente elétrica. Então, a solução que não permite a passagem de corrente elétrica ela é chamada de solução não eletrolítica. Já, por outro lado, a lâmpada se acende, provando que a solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica, e essa solução é chamada de solução eletrolítica. Vamos ver o porquê mais aqui à frente. Então, Arrhenius explicou essa situação da seguinte maneira: o açúcar ele é um não eletrólito, pois ele não permite a passagem de corrente elétrica quando em solução aquosa, e quando ele está dissolvido, subdivide-se em moléculas C12 e H22O11, que são eletricamente neutras e, portanto, insensíveis ao campo elétrico. Sendo assim, a corrente elétrica não pode fluir na solução. Os não eletrólitos são sempre substâncias moleculares, como é o caso do açúcar. Então, é só resumindo o que a gente acabou de explicar, que as substâncias que não, quando em solução aquosa, não permitem a condução de corrente elétrica, são classificadas como não eletrolíticas. Solução não eletrolítica e substâncias são não eletrólitas, como o caso do açúcar. E elas são sempre substâncias moleculares. Já por outro lado, as substâncias eletrólitas são aquelas carregadas eletricamente, como no caso do NaCl, quando colocamos em solução aquosa, gera íons Na+, e Cl-. E elas são classificadas como o sal de cozinha como eletrólito. E a solução é solução eletrolítica. Os eletrólitos, eles podem ser tanto substâncias moleculares como substâncias iônicas. Iremos ver também que substâncias moleculares que são considerados eletrólitos são o quê? Os ácidos e algumas bases. E substâncias iônicas, sais e algumas bases também. Como se explica essa diferença que nós acabamos de explicar? Aqui nós estamos vendo, ó, o sal, quando ele está no estado sólido, os íons estão fortemente ligados uns aos outros, eles só iriam conduzir a eletricidade se eles fossem elevados a uma temperatura altíssima, ao ponto de eles fundirem. Os sais, quando eles fundem, eles geram corrente elétrica, pois os íons vão adquirir mobilidade. Ou então, quando colocado em solução, solvente como a água, que solvata esses íons, separam esses íons, dissociam esses íons, que eles estavam ligados aqui fortemente, agora em solução eles ficam solvatados e ficam soltos, com certa mobilidade. Então os íons ficam Na+, e Cl-. E com isso, com a passagem de corrente elétrica, resulta no movimento dos íons Na+, e Cl- em direção aos polos de carga elétrica contrária. O Na+ se dirige ao polo negativo, pois ele é carregado positivamente,
E o Cl- se dirige ao polo positivo, pois o Cl- é carregado negativamente e vai ao polo positivo. Aquela velha regra em que os opostos se atraem. Então vamos ler aqui um pouquinho uma breve biografia, vamos dizer assim, de Arrhenius. O nome dele é Svante August Arrhenius, nasceu na Suécia em 1859. Em 1876 ingressou na Universidade de Uppsala, onde se doutorou em 1884. A partir de 1891, tornou-se professor da Universidade de Estocolmo, capital da Suécia. Já em 1884, propôs sua célebre teoria da dissociação iônica, que revolucionou o mundo científico da época. De fato, suas ideias sobre a existência de íons foram, de início, muito combatidas, pois na época era aceito o modelo atômico de Dalton, John Dalton, que falava em partículas neutras e indivisíveis, ou seja, naquela época não se falava em partículas carregadas eletricamente, apenas em partículas neutras e indivisíveis. Aos poucos, porém, as ideias de Arrhenius não só foram aceitas, como também contribuíram para o desenvolvimento das teorias eletrônicas da matéria. Por seus trabalhos, Arrhenius recebeu em 1903 o Prêmio Nobel de Química. O Prêmio Nobel de Química. Perdão. Agora vamos aqui estudar ou ver a diferença entre dissociação e ionização. Os eletrólitos podem ser substâncias moleculares ou substâncias iônicas, como nós acabamos de ver. E o que vem a definir o que é dissociação iônica ou dissociação eletrolítica? Na dissociação iônica, nós já temos os íons ali presentes na solução. O solvente ele vai apenas separar aqueles íons, como é no caso do NaCl. Tem os íons Na+, e Cl- fortemente ligados no retículo cristalino daquele meu sal. Então, quando em presença de água, vai separar esses íons em Na+, e Cl-. Já uma ionização, a ionização se dá, aqui ele vai falar o quê? Para os sais e para as bases. Então vamos ver primeiro as bases. As bases, algumas sofrem dissociação e outras sofrem ionização, como eu vou explicar mais para frente. Então deixa eu ver aqui, um exemplo aqui é o NaOH, que vai gerar íons Na+, e OH-. Mas vamos aqui explicar o fenômeno da ionização. Diferentemente da dissociação, onde nós já temos os íons no retículo cristalino daquela minha substância e a água vai só separar esses íons, na ionização é diferente. Eu tenho uma substância molecular e a água vai quebrar a ligação entre aqueles meus átomos para gerar um íon. Por isso que se chama ionização. Eu estou gerando os íons. Enquanto que na dissociação, a água, o solvente, está apenas separando aqueles íons. É importantíssimo que vocês descubram ou que vocês entendam esse fenômeno. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a eletronegatividade. A diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão formando aquela minha substância. Quanto maior for essa minha diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico, maior a tendência de sofrer dissociação iônica. Quanto menor for essa diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem aquela minha substância, maior será o caráter covalente. Isso vamos ver mais à frente também, ou seja, maior será a capacidade dessa minha substância sofrer o fenômeno da ionização. E vamos ver aqui mais para frente, que aqui eu fiz um resuminho, olha, onde dissociação, os sais sofrem dissociação, os ácidos sofrem ionização. Já as bases, algumas sofrem dissociação e outras sofrem ionização. Exemplos de bases que sofrem dissociação: as bases formadas pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Exemplos de bases que sofrem ionização: as demais bases, como por exemplo, hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Vamos estudar agora grau de ionização. O que é o grau de ionização? É para medir a maior ou menor extensão de uma ionização. Usa-se o chamado grau de ionização, que é representado pela letra grega alfa. Ou seja,
o grau de ionização ele vai me dizer o seguinte: suponhamos que eu possa contar quantas moléculas eu vou adicionar de um ácido em uma solução aquosa, por exemplo, ou em água. Então, se eu adicionar 100 moléculas ali para serem dissolvidas, quantas moléculas daquelas serão de fato ionizáveis? Vamos supor que das 100 apenas 50 se ionizaram, então eu colocaria embaixo 100 moléculas que eu adicionei para serem dissolvidas, porém apenas dessas 100 moléculas dissolvidas, apenas 50 se ionizaram, deve ficar 50 sobre 100, ia dar 0,5 ou 50%. Então, o grau de ionização alfa ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, quanto mais próximo de 0, mais fraco será esse meu ácido, porque ele vai se ionizar menos. Quanto mais próximo de 1 ou de 100, mais forte será esse meu ácido, pois ele vai se ionizar mais. Então, um exemplo do ácido clorídrico aqui ilustrado. Se eu adiciono 100 moléculas de ácido clorídrico em água e 92 moléculas se ionizam e 8 moléculas continuam na forma molecular sem ionizar, então qual será o meu grau de ionização para o ácido clorídrico? Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas dá igual a 0,92, se multiplicar por 100, 92%. Então, veremos também mais à frente, quando estivermos classificando os ácidos, que o ácido clorídrico é um ácido forte. Já para o HF, ácido fluorídrico, coloco as mesmas 100 moléculas de ácido fluorídrico em água, só que agora apenas 8 moléculas se ionizam e 92 permanecem na forma molecular. O meu grau de ionização, o meu alfa, para o ácido fluorídrico, HF, é igual a 8 sobre 100, pois 8 moléculas se ionizaram e 100 foi o total que eu adicionei, para serem dissolvidas. Então a resposta dá 0,08, se eu multiplicar por 100 dá 8%. Vamos agora ver a definição de ácido diarrênios. A definição de ácido diarrênios é o que? Ele afirma que todos os ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam produzindo íons positivos, que são o cátion e o hidrogênio, H+, onde esse H+ é o radical funcional dos ácidos. Ou seja, se eu tenho HCl em água, gera H+, mais Cl-. Ácido nítrico em água, H+, mais NO3-. Aqui o íon nitrato, aqui o íon cloreto. H2SO4, ácido sulfúrico em água, gera 2 prótons, 2 íons H+, mais o íon sulfato, SO4, 2-. E o ácido fosfórico em água gera 3H+, mais o íon fosfato, PO4, 3-. Porém, sabemos que essa ideia de que libera H+, não é tão correta, pois não se libera H+, na prática, se libera o íon H3O+, que é chamado íon hidrônio ou hidroxônio. E aqui nós mostramos aqui esquematicamente, onde o HCl vai doar um próton para a molécula de água, gerando justamente o H3O+, mais o íon cloreto. E aqui é outra forma de representar a água, onde ela é tem uma geometria plana, formato de V, os átomos ficam no formato de V, com 2 pares eletrônicos livres. Então, quando doa-se um próton do ácido para a água, esse próton vai se ligar a um par eletrônico livre, pois o próton aqui é positivo, H+, vem se liga aqui ao par eletrônico positivo, atraído pelo negativo. E gera-se o íon hidrônio, que tem um formato espacial 3D com a estrutura de pirâmide, estrutura piramidal, e fica agora dispondo apenas de um par eletrônico livre. Bem, agora vamos estudar a classificação dos ácidos. Os ácidos, eles podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Os monoácidos são aqueles que apresentam apenas um hidrogênio ionizável, ou seja, quando a molécula é colocada em água, ela libera apenas um H+. Exemplos são HCl, ácido clorídrico, e ácido nítrico.
O diácido produz dois hidrogênios ionizáveis, a molécula quando colocada em água libera 2H+, e exemplos são o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido carbônico, H2CO3. Triácidos, a molécula libera 3H+, exemplos temos o ácido fosfórico, H3PO4, e o ácido bórico, H3BO3. Tetrácidos, a molécula libera 4H+, pelo fenômeno da ionização. E exemplos nós temos aí o H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico, e o H4SiO4, que é o ácido ortossílico. Os ácidos com 2 ou mais hidrogênios ionizáveis são denominados poliácidos. De acordo com a presença ou não de oxigênio, que os ácidos podem também serem classificados. Por exemplo, se o ácido não contém hidrogênio ou oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Exemplos temos aí o HCl, ácido clorídrico, ácido bromídrico, HBr, e o ácido sulfídrico, H2S. Já quando o ácido ele apresenta oxigênio na sua composição molecular, ele é chamado de oxiácido. Exemplos são, temos aí o HNO3, ácido nítrico, o H2SO4, ácido sulfúrico, e o H3PO4, ácido fosfórico. Também, agora lembrando do que nós já estudamos, que foi o grau de ionização, os ácidos eles podem ser classificados de acordo com esse grau de ionização, em fracos, moderados ou semifortes e fortes. Enfim, se um ácido tem um alfa, um grau de ionização menor do que 5, ele é considerado fraco. Exemplos aí nós temos o ácido cianídrico, o ácido bórico, o ácido sulfídrico e o ácido carbônico. De ácidos moderados, o alfa, grau de ionização, tem que ser maior do que 5 e menor do que 50%, 5% e maior do que 5% e menor do que 50%. E temos aí como exemplos o ácido fluorídrico, o ácido fosfórico e o ácido sulfuroso. Exemplos de ácidos fortes são aqueles que têm o alfa, ou ácidos fortes são aqueles que o alfa, o grau de ionização é maior do que 50%. E alguns exemplos que nós temos aí é o ácido clorídrico, HCl, ácido nítrico, HNO3 e o ácido sulfúrico, H2SO4. Os ácidos também podem ser classificados de acordo com o seu ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição for maior do que 100 graus Celsius, esses ácidos são classificados como ácidos fixos. Exemplos: ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido bórico. Se o ácido ele tiver um ponto de ebulição menor do que 100 graus Celsius, ele é considerado um ácido volátil. Exemplo: ácido clorídrico, ácido sulfídrico e ácido nítrico. E aí estão as correspondentes temperaturas de ebulição ou pontos de ebulição dos ácidos que eu acabei de citar. Os ácidos também podem ser considerados ainda de acordo com o ponto de ebulição em estáveis e instáveis. Os estáveis são aqueles que não sofrem decomposição numa faixa de temperatura e pressão próxima a ambiente, que corresponde à maioria dos ácidos. E os instáveis, que se decompõem parcialmente ou totalmente a temperatura e pressão ambientes. Os casos mais importantes são os seguintes: ácido carbônico, ácido sulfuroso e ácido tiosulfúrico. Isso aqui é bem interessante, esse quadro aqui, ó, que nos fala o quê? Observe que o chamado ácido carbônico, HCO3, nunca foi isolado como tal e é considerado por muitos autores uma solução aquosa de gás carbônico. Porque esse ácido carbônico, H2CO3, ele é muito instável, ele se decompõe gerando água e CO2. Por isso que ele nunca foi sintetizado, nunca foi isolado e ele é muito instável.